Olá, caros amigos da FLISM, eu sou o professor Lucas Amerlan e vou falar sobre o romance Lucíula, publicado originalmente no ano de 1862 por José de Alencar, ainda no formato de folhetim, que era aquela parte separada do jornal, geralmente vinha na última folha, que as pessoas inclusive poderiam destacar e que apresentava um capítulo de um livro. E assim, o público ia tendo contato com aquele universo ficcional, tal qual hoje poderiam acompanhar uma novela ou até mesmo uma série de TV. E logo na sequência vou fazer uma pequena relação com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, porque ambas as obras acabam falando, registrando, cada uma da sua maneira, a febre amarela que ocorreu no Rio de Janeiro em 1850. E nós vamos ver que o destino de determinadas personagens serão movimentados justamente por causa da epidemia. Nós vamos começar com Lucíula, que é esse livro, como eu disse para vocês, publicado em 1862, em que nos apresenta o personagem protagonista, o personagem narrador de nome Paulo, que é um jovem que vem de Olinda para estudar direito na capital, no Rio de Janeiro. Logo nos primeiros dias ali na capital, ele está passeando junto com o senhor Sá, que é um amigo dele, e de repente eles se deparam com uma jovem muito bonita de nome Lúcia. E Lúcia chama a atenção de Paulo principalmente pela sua pureza. E logo depois que a moça se despede, Paulo pergunta: quem é esta moça tão pura? E o Sá, surpreso, responde ao amigo que se tratara da cortesã mais famosa do Rio de Janeiro. E assim, com os dias que se seguem, o Paulo acaba se envolvendo sentimentalmente pela Lúcia e começa a sofrer muito em relação a esse amor, porque ele fica indeciso, fica incerto em viver intensamente aquela paixão, já que o seu sentimento, a sua intuição, o seu espírito romântico exigia que isso acontecesse, mas, ao mesmo tempo, ele sofria toda a pressão social de estar apaixonado por uma prostituta. E isso vai fazer com que o Paulo tenha uma série de condutas, de comportamentos confusos que o levam, então, até o final da história. Bom, já lá para o final do romance, a personagem Lúcia vai dizer ao Paulo os motivos que a levaram à prostituição. E é quando nós descobrimos que, na verdade, Lúcia não se chama Lúcia. Ela é, na verdade, Maria da Glória. E tem esse nome porque nasceu no dia 15 de agosto, que era a data quando se comemorava a Festa da Glória, uma festa amplamente popular no Rio de Janeiro. Entretanto, Maria da Glória, que tivera uma formação humilde, sofreu, junto com a sua família, esse período da febre amarela, que matou mais de 4.000 pessoas no Rio de Janeiro em 1850. Serve como base comparativa para falarmos sobre o nosso cenário de pandemia hoje. E a Maria da Glória, então, de uma família extremamente numerosa, passa pela epidemia, e a família dela, basicamente, vai acabar sendo dizimada pela febre amarela. Sobra apenas ela, uma irmã mais jovem de nome Ana, e ainda o pai. E a Maria da Glória, meio sem saber o que fazer, ainda muito jovem, acaba aceitando a ajuda de um vizinho, que é um capitalista denominado Couto, que depois, mais tarde na história também aparece. E justamente dessa relação, ela começa a ganhar dinheiro do Couto, para fazer coisas que nem ela entendia, mas já era de fato o início dessa prostituição. Então, quando o pai descobre que ela recebera dinheiro, moedas desse vizinho Couto, acaba expulsando a filha de casa. E a Maria da Glória, então, encontra abrigo na casa de Jesuína, que é uma senhora que, de fato, vai incluí-la nesse universo. Ela lá, na casa de Jesuína, vai fazer amizade com uma moça denominada Lúcia, que era uma moça com tuberculose, que logo em seguida acaba morrendo. E quando Lúcia morre,
Maria da Glória, então, troca a identidade das duas e se torna esta cortesã dissimulada, com um comportamento muito expansivo, extrovertido, que vem a se tornar, anos mais tarde, então, essa mulher famosa por todos e que o Paulo, na verdade, também vai conhecer. Só que o detalhe maior está aqui centrado no fato do Paulo nunca ter conhecido de fato Lúcia. O Paulo fora o único que enxergou Maria da Glória desde o início. Então isso fez com que nós tivéssemos aqui esse personagem que encontra o verdadeiro eu de Maria da Glória. Entretanto, por ter tido o seu comportamento anterior, ela não tem essa liberdade, pelo menos do pensamento de José de Alencar, dos dois viverem tranquilamente o seu amor, se casarem e viverem felizes para sempre, como muitos livros do romantismo acabam terminando. Nós temos aqui, na verdade, uma personagem com um destino trágico. Essa é uma leitura da obra, né? Uma leitura um pouco mais centrada nos valores do pensamento clássico. Uma personagem trágica que, ao cometer a sua desmedida, e essa desmedida pode ser interpretada como a ajuda financeira do Couto, ou até mesmo a troca de nomes com o nome Lúcia, que remete a Lúcifer, e ela, por ter tido esta desmedida, esta híbris, ela vai ser culpabilizada, ela vai ter o seu destino trágico e no final ela acaba de fato morrendo, né? Mas uma leitura sociológica também pode nos mostrar que ela, ao assumir a função de cortesã, ela pode até frequentar os mesmos lugares que as personagens da elite carioca fluminense do período, mas ela não pode se inserir como uma mulher casada nesse mesmo cenário. Então isso vai fazer com que ela, por uma certa relação sociológica, acabe também morrendo. E o Paulo, 6 anos depois, então acaba contando a sua história. Bom, eu queria falar para vocês aqui, ler uma passagem que é justamente a passagem que fala sobre a febre amarela, para que a gente possa, de alguma maneira, comparar com o cenário que vivemos hoje. É o momento em que ela revela ao Paulo que ela é de fato Maria da Glória. E ela diz assim, ó: Maria da Glória é o meu nome. Foi Nossa Senhora, minha madrinha, quem me deu. Nasci a 15 de agosto. Por isso, todos os anos vou levar-lhe um trabalho de minhas mãos e pedir-lhe que me perdoe. Outrora, pedi-lhe que me fizesse feliz. Toda a minha família me acompanhava, agora vou só e escondida. E aí o Paulo pergunta: e que é feito de tua família? Lembra-se da febre amarela em 1850? Não estava aqui. É verdade, foi um ano terrível. Meu pai, minha mãe, meus manos, todos caíram doentes. Só havia em pé minha tia e eu. Uma vizinha que viera acudir-nos adoecera à noite e não amanheceu. Ninguém mais se animou a fazer-nos companhia. Estávamos na penúria. Algum dinheiro que nos tinham emprestado mal chegara para a botica. O médico que nos fazia a esmola de tratar dera uma queda de cavalo e estava mal. Para o cúmulo de desespero, minha tia, numa manhã, não se pôde erguer da cama. Estava também com a febre. Fiquei só, uma menina de 14 anos, para tratar de 6 doentes graves e achar recursos onde os não havia. Não sei como não enlouqueci. Essa é uma pequena passagem em que Maria da Glória está falando sobre o sofrimento da família perante a doença. Para fazer uma comparação, eu peguei também aqui um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o nosso personagem narrador, Brás Cubas, decide se casar com uma moça muito jovem, chamada Dona Eulália, ou Nhaloló. E a Nhaloló vai morrer também dessa mesma febre amarela de 1850. O Machado de Assis é um pouco mais transgressor no que diz respeito à linguagem, e ele acaba meio que desenhando um epitáfio aqui, ó, né? E ali no epitáfio diz assim: aqui jaz Dona Eulália Damascena de Brito,
morta aos 19 anos de idade, orai por ela. E aí no capítulo seguinte ele diz assim: o epitáfio diz tudo. Vale mais do que lhes narrasse a moléstia de Nhaloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que acompanhei até o último jazigo e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não amasse deveras. Vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia, que matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio que até esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. E aí entra a ironia de Machado aqui, através do olhar da personagem Quincas Borba. Fez-me notar que, então Quincas Borba fez Brás Cubas notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste. Mas esta pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Então aí nós temos já uma outra estética, que é, enfim, já voltada ao final do século XIX, e o narrador de Machado de Assis, aqui, que é o próprio Brás Cubas, né, que vai se utilizar de outros recursos estilísticos, como a ironia, para acabar falando sobre o mesmo episódio histórico. Então, em Lucíola nós temos essa personagem caída, que é a personagem Lúcia, que na verdade é Maria da Glória, que tem todo o seu destino motivado pela febre amarela. E esse destino leva à morte de toda a sua família, exceto a sua irmã, que no final Paulo cuida e lhe indica um bom casamento. E do livro Memórias Póstumas, nessa última possibilidade de casamento que o Brás Cubas tem, mas que vai acabar justamente findando junto com a febre amarela, que vitima uma moça muito jovem, que era a Nhaloló. Né? E ele pensa justamente sobre os contornos da epidemia, sobre as pessoas que são afetadas, as pessoas que morrem, as que ficam vivas. Né? Então são dois clássicos da literatura brasileira que, de certo modo, acabam falando sobre o mesmo momento histórico e registram, cada qual com as suas características particulares, esse que é um momento muito importante da história do Brasil, da saúde pública, e que de algum modo acaba nos ensinando a enfrentar a nossa realidade de uma maneira diferente, com um olhar mais crítico, com um olhar mais lúcido e com a esperança de dias melhores. Espero que vocês fiquem bem, um grande abraço, esse é o meu recado. Tchau!